Olá pessoal, bom dia para vocês. Agora são 7 horas em ponto. Hoje é dia 12 de junho de 2025, dia dos namorados. Você que está aí debaixo das cobertas, nesse frio louco que está acontecendo aqui no Sudeste e no Sul, aproveita aí para dar um beijo na sua companheira, no seu companheiro, e começar bem essa quinta-feira aqui, véspera de uma sexta-feira 13, não se esqueça, tá bom? E fazer um chamego não custa nada, né? E ainda pode colocar um casal que estava ali morno, essa coisa toda, numa condição, né, de casal jovem, de namoro recente, essa coisa toda. Então, aproveita aí essa oportunidade, esquece aquela briga de ontem à noite, a DR, vai lá dar um beijão no companheiro ou na companheira, deseja para ela um feliz dia dos namorados, ainda que essa companheira ou esse companheiro seja seu companheiro de vida inteira, vale a pena, não vale? Olha, eu não gosto de começar esse programa assim, mas tem uma notícia de última hora que aconteceu agora há pouco, e é muito grave a informação. Um avião com 242 pessoas a bordo da Air India decolou de uma pequena cidade na Índia chamada Ahmedabad, de um aeroporto, um voo com direção que tinha como destino Londres, né, na Inglaterra, e esse avião, alguns segundos depois da decolagem, estava a 625 pés de altura, quando perdeu contato com a torre. Não há até agora informação sobre sobreviventes, né? As notícias estão muito frescas e nós vamos acompanhar aqui a evolução disso ao longo do programa. Então esse é um dos assuntos nossos, pegou aqui de surpresa de madrugada, mais um acidente gravíssimo com um avião 787 da Boeing, que está, repito, 242 a bordo. Até agora ninguém falou sobre sobreviventes, né? E já há vários comunicados aqui da companhia aérea, do site Flight Radar, que é um site especializado em tracking de aviação. Então a gente vai aqui aguardar mais novidades. Já se sabe aqui, por exemplo, que não havia nenhum passageiro brasileiro nesse voo, né? Pelas últimas informações aqui, esse avião carregava 242 passageiros, um Boeing 787 geração 8, um avião novo, portanto, né? 169 desses 242 embarcados eram nacionais da Índia, 53 da Grã-Bretanha, um canadense e 7 portugueses que seguiam a bordo nesse avião. Repito, não há informações ainda sobre sobreviventes, tá bom? E além desse destaque triste, né, para começar o programa, nós temos aqui hoje muitos assuntos, o tempo vai ser pequeno para tanta coisa. Então você se prepare para uma maratona de notícias logo de manhã, porque nós tivemos muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo, né? Vou dizer para vocês que a coisa começa por o fato de que o Supremo formou maioria para tornar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet e responsabilizar as Big Techs pelos conteúdos publicados por terceiros, o que muda completamente a relação entre justiça e essas empresas que exploram as redes sociais, entre essas empresas e o Estado brasileiro. E com certeza essa decisão do Supremo, né, que já tem 6 votos para ser tomada, 6 votos, aliás, muito distintos uns dos outros, né? Mas ela vai criar mais arestas na relação entre o Estado brasileiro e essas empresas, né? E nós vamos falar sobre isso ao longo do programa de hoje. O que mais nós temos aqui? O Bolsonaro, né, aquele que você conhece tão bem, aquele que você sabe o que vai acontecer com ele daqui a pouco, divulgou ontem os vídeos que ele pretendia apresentar no Supremo Tribunal Federal. São 12 vídeos e os que importam mesmo são 3 deles. Um do ex-ministro Carlos Lupe, que é o presidente do PDT, e 2 outros do ministro Flávio Dino, do ministro do Supremo, Flávio Dino. Agora é impressionante, sabe por quê? Porque era descontextualização, ou seja, o cara de pau do Bolsonaro estava tentando usar o Supremo Tribunal Federal para apresentar elementos distorcidos em sua defesa, já que provavelmente não tem nada melhor para apresentar. Na verdade, o Lupe, né, seguindo uma tradição no PDT histórica, desde o tempo da Proconsult, fala que quer adotar um equipamento a mais de segurança, que é o voto impresso. E o ministro Flávio Dino nem isso fala. Ele fala que precisava ser aprimorado o sistema de identificação de eleitores para evitar que, ao final da votação, o mesário votasse por aquele eleitor faltante, né?
E o que acontecia, de fato, antigamente, que pode sim ter determinado a derrota dele para Rosiana Sarney, lá nas calendas, né? Lá para trás, 2006, ainda durante o primeiro mandato do governo Lula, numa eleição que terminou com 0,8 ponto percentual de vantagem. Mas o Flávio Dino não desconfia das urnas, ele apenas pede mudanças. E olha, nós estamos falando de 2006, né? Mudanças que o Congresso veio a implementar depois, como, por exemplo, retirar o número do título de eleitor do livro de ata na mesa, nos mesários, para evitar que mesário votasse por eleitor, e adotou também a biometria, né, que está funcionando para 100% dos eleitores brasileiros. Portanto, das críticas que o Flávio Dino fez lá para trás, não sobrou nada. Sobrou apenas o registro de coisas que ele fez, que foram observações objetivas, que depois o Bolsonaro, na ausência de argumentos melhores, tentaria usar lá no Supremo Tribunal Federal para quê? Para conturbar o ambiente do julgamento, para nada mais, porque não serve nem minimamente como prova, né? Bom, além disso, nós tivemos ontem muita tensão na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Foi um inferno, mais uma vez. A mesma coisa que aconteceu com a ministra do Meio Ambiente, com a Marina, aconteceu ontem com o ministro Haddad. Os moleques de lá, Carlos Jordi e o Nicolas Ferreira, moleques, porque não tem outra palavra para definir o comportamento desse lixo parlamentar da quinta série lá do parlamento. Hostilizaram o ministro, fizeram perguntas ele para lacrar na internet e antes que ele respondesse, saíram do plenário. Aí o Haddad falou, olha, isso é molecagem, tá? O parlamentar vem aqui para fazer perguntas para ele colocar no perfil dele do Instagram e depois não fica para ouvir a resposta. E aí o clima fechou, né? Mais uma vez, bolsonaristas lá, enfim, tumultuando tudo. E as notícias para o governo em relação ao pacote que precisa ser aprovado aí para poder complementar as fontes de receita brasileiras para pagar despesas que são de custeio, está muito mal parada essa questão. Por quê? Porque o governo não tem votos, né? E agora partidos da base aliada, União Brasil enfim, e outros partidos, estão ameaçando votar contra o próprio governo. Apesar de terem cargos na esplanada, apesar de tudo isso, não querem deixar o governo resolver o problema fiscal brasileiro, né? Acham que tem que sair por aí cortando tudo, especialmente aqueles programas do PT que rendem voto, né? Que custam algum empenho da máquina pública brasileira. Lá fora, nos Estados Unidos, o Trump continua assim, mas com muita corda, falando mal dos imigrantes. Está cada dia que passa caminhando para transformar os imigrantes em seres abjetos que conspurcam a cultura americana, roubam os empregos e ainda fazem uma sujeira enorme porque são seres das trevas. É assim que ele trata o imigrante numa jornada que eu repito todo santo dia. Lembra e muito aquilo que aconteceu na República de Weimar, na Alemanha, após, né, o triunfo dos nazistas que assumiram o poder e destruíram a democracia da Alemanha, começando assim, criando a condição para que eclodisse a Segunda Guerra Mundial. Esses são os assuntos que a gente vai tratar durante o dia de hoje e eu vou logo começar aqui chamando meu companheiro Alex. Alex, bom dia. Tudo bem, Alex? Bom dia, Panunzio. O Alex hoje, cadê você? Aparece aqui, aí, Alex. Panunzio. Aí, achei que você não ia aparecer no trabalho hoje. Bom dia, comunidade. Bom dia, Panunzio. Foi mal, Panunzio. Não, imagina. O Alex está aqui hoje só para dizer que ele não tem nada para falar sobre futebol, né, Alex? Então, Panunzio, eu me equivoquei e eu vi que hoje vai ter a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e nisso a gente conseguiu fazer essa artezinha desses confrontos que irá acontecer hoje. Nossa, que rápido. Gente, eu falei com ele agora há pouco, ele falou, não tem nada hoje, vou faltar, vou passar. Apareceu com a arte. O que é isso aí, Alex? Sim. Então, hoje acontece a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que não terá todos os jogos, porque terá alguns clubes que estão focados no Super Mundial, que irá começar nesse fim de semana. E nisso iremos ter Red Bull Bragantino contra Bahia, Vitória contra Cruzeiro, Fortaleza e Santos. Lembrando que o Neymar não jogará por conta que está suspenso após a expulsão contra o Botafogo, Grêmio e Corinthians, Atlético Mineiro Internacional e para finalizar São Paulo e Vasco. Panunzio. Muito bom. Alex vai me ajudar hoje a atualizar as informações desse acidente aí, tá? Sim, eu vou passar para o Alex aqui algumas fontes na internet, ele vai ficar de olho lá, porque, gente, é uma tragédia, né? 242 a bordo, caiu no meio da cidade lá, da cidade de onde decolou, né? A cidade se chama Ahmedabad, fica no oeste da Índia. Eu vou começar aqui, Alex, atualizando essas informações. Eu descobri esse acidente nas páginas do The Guardian, né, que é o jornal inglês,
onde estava estampada essa página que você vai ver aí, olha. Voo da Air India para Londres cai em Ahmedabad, na Índia, logo após a decolagem. O jornal foi o primeiro no mundo a dar essa informação, a informação que suscita um grande interesse lá na Inglaterra. Por quê? Porque era um voo que se destinava a Londres, com muitos passageiros, com destino, voltando para casa, né? 53 passageiros eram britânicos nesse voo, né? E o que dizia aqui, logo essa informação aqui é das 7h02, portanto é de agora, 10h02 no horário de Greenwich, né? Voo da Air India para os Estados Unidos cai em Ahmedabad, na Índia, logo após a decolagem. A aeronave caiu no oeste da Índia, informaram autoridades do Corpo de Bombeiros, a agência France Press, sem dar detalhes imediatos sobre o avião ou o número de vítimas. Agora essas informações já estão mais adiantadas, né? Grossas nuvens de fumaça preta foram vistas sobre o aeroporto, disse um repórter da AFP. O Times of India relata que um Boeing 787 Dreamliner da Air India, que é a companhia aérea com destino a Londres, caiu logo após a decolagem do aeroporto internacional. E a informação, você pode ver aqui num tweet do Flight Radar, que é um site especialista no acompanhamento ao vivo de voos, traz aqui a curta trajetória desse voo, né, que caiu segundos depois de tentar a decolagem. O que o Flight Radar diz aqui? Nós estamos seguindo as informações sobre o acidente do voo da Air India de Ahmedabad para Londres. Nós recebemos o último sinal do avião às 8h, 8 minutos e 51 UTC, o horário de Greenwich. Aqui no Brasil são 3 horas a menos, portanto foi às 5h08, horário brasileiro, que esse avião caiu. Diz aqui a reportagem, só alguns segundos depois da decolagem. Vou mostrar para vocês aqui a página do Flight Radar, para vocês verem o quanto foi curto esse voo. A gente vê nessa página aqui o aeroporto de onde o avião decolou, chama Sardar Vallabhbhai Patel International Airport. Né? O avião sai daqui desse ponto onde aparece a aeronave em amarelo aqui, tá vendo só? Vou até aumentar aqui para que a gente possa ver isso aqui juntos, tá? Ele sai, ele taxia na pista, né? Ele alinha, e aí ele corre a pista e cai logo aqui no finalzinho da pista, tá vendo só? E aí começam os relatos de fumaça, os relatos enfim, daquilo tudo que é a cena da tragédia que se segue a esses acidentes, tá bom? Repito aqui, nós tínhamos aqui nesse voo 242 pessoas a bordo, nenhum deles era brasileiro, né? Então não teremos aqui provavelmente pessoas conhecidas da gente aqui no Brasil. E a composição era o seguinte: primeiro, era um avião 787-800, né? 169 passageiros eram indianos, passageiros e tripulantes eram indianos, nacionais da Índia, 53 naturais da Grã-Bretanha, um canadense e 7 portugueses. Quem disse isso aqui pode botar na tela para mim, por favor, Alex, foi a Air India, que é a companhia que opera esse voo, né? O que ela fala aqui? O voo partiu de Ahmedabad às 13h38, hora de Greenwich, estava carregando 242 passageiros e tripulantes, e desses havia essas nacionalidades que eu declinei aqui agora: 169 indianos, 53 britânicos, um canadense e 7 portugueses. A informação dava conta de que os passageiros feridos estavam sendo levados para hospitais próximos, mas essa informação de que há pessoas que sobreviveram ao acidente não está confirmada, infelizmente, tá? E a empresa coloca aqui à disposição de quem tem relação com passageiros desse voo um número de telefone, que não é o caso de falar aqui, já que não tem ninguém brasileiro, tá bom? É isso. Vamos para a meteorologia, para a gente saber como é que está o tempo, porque o tempo hoje também é manchete. Uma friaca essa noite aqui em São Paulo, olha, foi preciso dormir com muito cobertor né? A gente não está preparado aqui no Brasil, nem para o frio extremo, nem para o calor extremo. E a hora que eu acordei hoje, o termômetro estava marcando apenas 10 graus, né? Depois nós vamos ver qual foi a temperatura mínima na cidade de São Paulo, mas o frio está intenso por aí. E eu vou mostrar para vocês aqui o mapa da previsão do tempo, para que a gente possa saber como é que vai ser o comportamento nos próximos dias. Eu já antecipo aqui que o fim de semana no sul e no sudeste vai ser bastante frio, tá? E que vai ter um tempo lindo. Aliás, hoje, apesar do frio e da chuva que caiu de madrugada, eu vi da janela do meu carro
a lua cheia linda que está iluminando esse Dia dos Namorados. Mas vamos voltar aqui para a questão da meteorologia. Temos um aviso aqui de chuvas intensas para o norte do estado do Amazonas e também para o sul do estado de Roraima. Temos aqui na região sul do litoral da Bahia um alerta de acumulados de chuva e temos aqui na Serra da Mantiqueira, entre o sul de Minas e o estado de São Paulo, um alerta para ocorrência de geadas. Deve ter geado bastante lá essa noite, né? Eu até vou aproveitar aqui para saber qual é a temperatura lá nas cidades mais altas da Serra, Monte Verde, Campos do Jordão, né, para a gente ter uma ideia do que aconteceu lá essa madrugada, se geou ou não. E aqui temos outros alertas, né? Alertas para o interior do Rio Grande do Sul, alerta também de geada, que ontem ocorreu lá. Ontem teve cidades no Rio Grande do Sul que chegaram a -6 de temperatura. Fato que deve ter ou ocorrido de novo ou se agravado nessa madrugada, né? E aqui na Serra Catarinense nós temos um outro alerta de geada, pois ali ficam as cidades que têm as temperaturas mais frias do país. Vamos aqui para o mapa da previsão. Olha só, o frio se concentra hoje, a onda de frio intenso mesmo, aqui no interior do estado de São Paulo e também no Triângulo Mineiro, né? Noites geladas lá naquele descampado do Cerrado. E também, olha aqui, ó, frio e nuvens, né? Aqui na divisa de Minas Gerais e os demais estados a oeste e também chegando até o sul da Bahia. Isso dá a medida da intensidade desse frio. Vamos ver como é que estão as temperaturas aqui no sul e no sudeste. Lá em Porto Alegre, a mínima foi de 8 graus, em Florianópolis a mínima foi de 13 graus, em Curitiba de 5 graus apenas, né? O pessoal de Curitiba vai ser duro sair da cama hoje, hein? Aqui em São Paulo, a temperatura chegou a 9 graus, eu falei que eu vi 10 no termômetro, mas foi mais baixa, né? 9 graus. Lá no Rio de Janeiro, alô cariocas, cuidado hoje na rua, vocês vão congelar, 15 graus de temperatura mínima e a máxima vai ser só de 22. Eu quero lembrar aqui que 4 meses atrás a gente tinha o dobro disso lá no Rio de Janeiro, né? 40 e tantos graus de temperatura. Em Belo Horizonte a temperatura vai a 10 graus. Aí, Salvador para cima, ela começa a voltar para os parâmetros que a gente está acostumado, né? Vitória 16. E Goiânia, olha, Goiânia, hein? Goiânia é um dos lugares mais quentes do Brasil. 13 graus na madrugada, Brasília 15 graus, Campo Grande 13 graus e Cuiabá 20 graus. Então, essas são as temperaturas. E só para complementar a informação, nós teremos em toda essa região aqui do mapa mais amarela, aqui no centro, um dia lindo, né? Um dia frio, um dia tipicamente outonal, com aquela cor azul no céu que é maravilhosa, né? E a poeira já começando a subir, fazendo o pôr do sol, um espetáculo vermelho, dourado e alaranjado. Mas no restante do país nós teremos chuva, né? Então, no entorno do Cerrado brasileiro, chuva e geada no sudeste e no sul do Brasil. Essa é a previsão do tempo para o dia de hoje. Isso posto, já falamos sobre previsão do tempo, sobre também a ausência de notícias no futebol. Vamos para os destaques agora aqui no site do ICL. E a manchete principal destaca as dificuldades do governo em relação àquilo que está sendo proposto como alternativa ao aumento do IOF, que molestou lá a Faria Lima, e logo o governo voltou atrás, e agora está esse embrulho aí de coisas em que o Congresso se nega a permitir que o governo reconstitua suas fontes de receita, né, enquanto tumultua a vida do ministro Fernando Haddad. Olha, eu tenho a impressão que o Haddad, que já declarou que não é candidato a nada, vai querer distância da vida pública depois que sair, porque que inferno tem sido enfrentar essa gente que quer destroçar o país para impedir qualquer chance eleitoral do Lula no futuro, sabe? E a gente sabe que o Haddad é o foco dessas coisas, porque ele ele já disse que não será mais, né, o candidato. É uma pena, porque é um homem espetacular, né, mas não está sendo feliz nessa administração lá na Fazenda, porque, enfim, não encontra facilidade para aprovar nada, né, que ele precisa. Agora, o Congresso está numa atitude que é uma atitude clara de sabotagem, porque os deputados e os senadores querem saber de tripudiar o governo, de fazer o discurso fácil da defesa. Ah, não admitimos mais impostos para a opinião pública. Eu também acho que essa é uma causa bastante razoável. A gente já paga imposto demais no Brasil, né? Para sustentar meia dúzia de vagabundos aí privilegiados, de empresários que consomem 800 trilhões de benefícios fiscais por ano
E aí o pobre coitado do trabalhador é esgrimido lá no seu contra-cheque, porque esse sim tem que pagar imposto de renda, não tem escapatória, né? Mas, enfim, o Haddad não está tendo nenhuma facilidade, provavelmente o governo vai sair derrotado dessa questão, e aí vai ficar para sempre a dúvida, o que fazer, né? O que fazer para que o país não pare, porque o país não pode parar. O que fazer para que os mais pobres, esses que estão morando nas ruas ou debaixo, né, de uma lona preta, para que eles tenham pelo menos um pingo de atenção da sociedade, né, graças à ação estatal. Não se sabe como é que vai ser isso, mas há uma grande resistência lá no Congresso e essa aí é o principal destaque do site do ICL hoje. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar o que está acontecendo, tá bom? Agora, esse cara aqui, que você está vendo com essa cara de santinho aqui, é um baita de um baderneiro golpista, foi expulso da Marinha, porque esse suboficial aqui estava lá participando daqueles atos dos malucos lá do 8 de janeiro. Agora, imagina só, existe uma figura no Exército que é muito parecida com a aposentadoria da Justiça para quem comete algum delito. No caso do Exército, chama morte ficta. Quando um militar desonra a farda, ele é afastado, só que a família dele continua recebendo a pensão. É o que vai acontecer com esse sujeito aqui, com a família desse cara, que se chama Marco Antônio Braga Caldas. Foi condenado a 14 anos de prisão. Essa morte ficta também gera déficit, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, quando for detalhar essa história aqui. Segundo destaque, aliás, terceiro destaque, tá aqui, olha. Supremo forma a maioria para responsabilizar as redes sociais por conteúdos de usuários. Lá nos Estados Unidos, continua essa campanha de perseguição contra trabalhadores, e aqui na nossa manchete, na nossa página, nós temos essa manchete aqui. Estão sequestrando trabalhadores. É uma brasileira que está denunciando essa covarde e cruel perseguição a imigrantes nos Estados Unidos, né? Não são todos. Daqui a pouco a gente vai ver uma declaração do Trump que provoca até arrepios, tá? Quando a gente fala. Bom, é isso aqui entre os destaques. Eu vou começar agora a detalhar para vocês as notícias, tá bom? Vamos começar falando da questão econômica, porque ontem teve muita confusão lá no Congresso. Você deve estar informado, se não estiver, você vai ficar agora. O que diz aqui a nossa manchete? Sob resistência do Congresso, o governo publica medidas alternativas ao IOF e aqui a matéria apresenta as mudanças, que são as seguintes. O governo publicou na noite de ontem um conjunto de medidas relacionadas ao IOF via decreto e medida provisória, voltadas a recalibrar o imposto e aumentar a arrecadação. De acordo com o ministro da Fazenda, as medidas foram acertadas entre ele e os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, além de lideranças das casas legislativas. Agora, o curioso é que o Alcolumbre é do União Brasil. União Brasil é o partido da base do governo. Não parece, mas é. E ontem já anunciou que vai fechar a questão contra qualquer medida proposta pelo governo federal. É mole. E o Lula não vai fazer nada, tá? Não vai tirar os ministérios, não vai acontecer nada. Porque o Lula é conciliador, a gente acha que é conciliador demais. A gente e eu, no caso, tá? Não sei se você acha isso, mas essa excessiva tolerância, né, vai acabar com a própria tolerância, porque não é possível que esses partidos continuem sabotando dessa maneira enquanto desfrutam das benesses de estar lá na esplanada dos ministérios, tá bom? Mas vamos lá, quais são as medidas, então? Fim da alíquota fixa do risco sacado. Fica apenas uma alíquota diária de 0,0082, que significa uma redução de 80% na tributação. Olha, com relação ao VGBL, né, que são aqueles planos de previdência privada, até 31 de dezembro de 2025, o IOF nos aportes passa a incidir sobre o valor que exceder 300 mil. Neste ano, fica flexibilizada a exigência de verificação global dos aportes em diversas entidades para evitar problemas operacionais nas entidades seguradoras. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, o IOF dos aportes do VGBL passam a incidir sobre o valor que exceder 600 mil e as contribuições patronais ficam isentas de IOF. Será cobrada uma alíquota de 5% de imposto de renda sobre as LCAs, LCIs, CRIs, CRAs, debêntures incentivadas, todos esses antes isentos. Tributação sobre o faturamento das bets, elevada de 12% para 18%. Não há mudança para os prêmios pagos ao apostador e para o imposto de renda e a CSSL cobrada das empresas. Inserção do programa Pé de Meia no piso constitucional da educação. Mudança nas regras
do Ateste Med. É um serviço do INSS para solicitação de benefício por incapacidade temporária. Sujeição à dotação orçamentária da compensação financeira entre o regime geral da Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores públicos e, em relação ao seguro-defeso, ajuste nos critérios de acesso e sujeição à dotação orçamentária. Então, essas são as medidas e, além disso, né, ainda houve os bloqueios todos que já foram anunciados no mês passado. O que é a matéria disso? O governo anunciou no final de maio um bloqueio, um contingenciamento de cerca de 30 bilhões para atingir a meta definida pela lei do arcabouço fiscal. Além disso, foi editado um decreto com a alta do IOF que previa arrecadar mais 20 bilhões por ano. A medida sofreu resistência do mercado financeiro e do Congresso e isso levou o governo a negociar essa alternativa que aparece agora, né, que se materializa agora, mas que está sendo recebida com pedradas lá no Congresso Nacional. E olha, o que aconteceu ontem? Uma comissão da Câmara, né, chamou lá o Haddad muito gentilmente foi, né, e chegou lá e enfrentou a quinta série, a borra parlamentar, né, a nata do lixo parlamentar, que são quem? Nicolas Ferreira e Carlos Jordi, essas excrescências que estão lá com uma... Aliás, o Jordi por bem pouco tempo, né? Porque esse pateta desse deputado vai ser expulso da vida pública, por quê? Por causa de um processo, né, em que o Ministério Público Eleitoral está pedindo a cassação do mandato dele, porque na eleição de prefeito ele subornou um jornalista lá da cidade dele, de Vitória, e esse jornal trabalhou como um instrumento da campanha. Ele está sendo condenado por isso, provavelmente vai perder o mandato e essa praga, logo, logo nós estamos livres dela, tá? Mas, por enquanto, ele continua lá e continua aprontando muito. O que aconteceu ontem lá no Congresso? Diz aqui o nosso site. A audiência do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na Câmara, nessa terça 11, foi marcada por confrontos verbais, acusações e interrupções que culminaram no encerramento antecipado da sessão. A troca acalorada de palavras entre o ministro e parlamentares de oposição, especialmente essas pragas aí, Nicolas Ferreira e Carlos Jordi, dominou o debate e revelou a tensão crescente entre o governo federal e setores vinculados a esta outra praga chamada ex-presidente Jair Bolsonaro. Logo no início, os deputados bolsonaristas questionaram duramente a condução econômica do governo Lula, acusando a atual gestão de promover aumentos de impostos e assim manter déficits nas contas públicas, tá? Aqui no site do ICL tem um vídeo do Nicolas, mas é um vídeo em que você vai ver a fala dele adiantada. Eu vou colocar para vocês aqui. Alex, será que o áudio disso sai aí também, hein? Vamos ver. Então, assim, confesso, ficam exigindo de mim maturidade nesses momentos. Eu preciso provar aqui algum termo técnico sobre como está a economia. Tá de sacanagem, né? Não vou licitar aqui para poder falar como se estivesse polarizando, mas o governo, sabe o nome de quem é? Deixou um superávit de 54 bilhões, ok? 54 bilhões. No primeiro ano de 2023, foram déficit de 230. Bom, blá, blá, blá. Fez isso aqui, fez as perguntas, o ministro estava lá na comissão, só que esse moleque saiu e deixou o ministro falando sozinho. E aí o Haddad, muito acertadamente, falou, mas olha, esses caras são os moleques, o que eles querem? Por que faz as perguntas e não ficam aqui para responder? E essa palavra, não foi nem moleque que ele falou molecagem, que isso era uma molecagem. De fato, sabe, isso é coisa da quinta série parlamentar, isso não é comportamento de parlamentar sério, que vai lá para lacrar, para botar o vídeo no seu perfil no Twitter ou no YouTube e vaza depois, faz todas as ofensas, não fica para obter a resposta, quer dizer, a resposta, a pergunta não interessa nada. Significa que a pergunta é vazia. Só serve para esses canais botarem isso aqui nas suas redes sociais e mais nada. E o Haddad ficou pé da vida com essa história aqui e falou o que tinha que dizer, do jeito dele, né? Ele não é agressivo nem nada, mas ele foi muito duro quando citou nominalmente o Jordi e o Chupetinha na sua fala de ontem, que nós vamos ver agora. Bota para nós, Alex. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno, ele correu de debater comigo. Agora aparecem aí dois deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Acabaram de falar aí, e o Nicolas sumiu, é só para aparecer. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi, aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Vamos começar a falar sério aqui, né? Em 2022,
Eles estão alegando que teve um superávit primário. Por favor, doutor, ouça. Em 2022, o Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais que o governo Lula, o presidente Lula, teve que pagar em março de 2023 para indenizar os governadores da barbeiragem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Quem teve que pagar foi o governo Lula. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi nesse dia? Não estavam aqui votando? Onde eles estavam? O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios, que somado com o calote de 24, porque não estava no orçamento de 24, e nem no de 23, e nem no de 22, foram 92 bilhões a mais. Onde estava o deputado Jordi e o deputado Nicolas? Quando o presidente Lula, em 2023, teve que pagar o calote de precatórios do Bolsonaro. O superávit de 22 também teve outras duas razões. A barbeiragem da venda da Eletrobras vendeu na Bacia das Almas, uma das empresas mais importantes do Brasil, e depenaram a Petrobras com a distribuição de dividendo que superou 200 bilhões de reais num único ano de distribuição de dividendo. Queridos amigos e amigas, assim qualquer um faz superávit primário. Dando calote, vendendo patrimônio público, tomando dinheiro de governador. Esse é o padrão de qualidade econômica do governo Bolsonaro. O que eu falei daqui que é mentira, deputado? Desrespeito é mentir. Não, Desrespeito é sair sem ouvir a verdade. Vou repetir para o senhor, já que o senhor está falando em nome dele. Venderam a Eletrobras uma vergonha, depenaram a Petrobras, deram um calote governador em precatório. Assim qualquer um faz superávit, entendeu? Com respeito ao que eu falei? Não, repito para o senhor. Estou falando em relação à molecagem. Assim muito fácil fazer superávit com esse jeito e fugir do debate. Deve ser muito difícil, né, manter a calma para falar com gente que, na verdade, não fala a mesma língua, que não se comunica e nem está lá com o propósito de aceitar explicação nenhuma, né? E quem são as pessoas? Não vou nem falar do Nicolas Ferreira e também não vou dar aqui assim, os atrevimentos desse Carlos Jordi, porque esse sujeito aí não merece, foram só ofensas. Então não é questão de não ouvir o outro lado nem nada disso. A gente não vai dar espaço aqui para ofensas, tá? E quero dizer para vocês que o Jordi é um sujeito que está praticamente expulso da vida pública. Vou mostrar para vocês aqui na tela uma matéria que não é nova, não é do dia de hoje, mas que explica o nervosismo desse parlamentar lixo, né, modelo do que não fazer lá no Congresso Nacional. É um dos maiores vilões da atividade política brasileira. A notícia do Poder 360 dava conta, olha, no dia 7 de junho, tá? 4 dias atrás, né? 3 dias atrás, que o Ministério Público Eleitoral pediu à Justiça a declaração de inelegibilidade desta coisa horrorosa do Carlos Jordi por 8 anos até 2032. Por quê? Uso indevido de um jornal chamado O Fluminense. Durante as eleições para a Prefeitura de Niterói, que ele disputou lá em 2024, perdeu por pouco, hein? Solicitação foi feita pela Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, na quinta-feira passada, dia 5 de junho. Segundo a Procuradoria, o jornal foi usado para quê? Jornaleco, vagabundo, tá? Jornal de pena alugada. Foi usado para quê? Para atacar sistematicamente a imagem do atual prefeito lá, adversário de Jordi, que se chama Rodrigo Neves, do PDT do Rio de Janeiro, enquanto fazia, né, tecia loas a este moleque do Carlos Jordi, tá? É isso que aconteceu lá e por isso o Jordi está com o mandato dele, olha, em risco. Logo, logo ele vai ter que ver a onça aí bebendo água, né, em relação a esse assunto. Bom, falamos o que tínhamos que falar aqui sobre esse evento desastroso ontem lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, e eu quero agora atualizar as informações aqui sobre esse avião que se acidentou lá na Índia, que caiu. Vou chamar aqui o Alex. Alex,
O Alex está fazendo para nós o acompanhamento do voo. Parece Oi, aí, Panunzio. Alex. Opa! Estou aqui. Alex, sempre a postos, né? O que foi que você conseguiu a mais de informação para a gente sobre esse voo? Então, Sobre o a acidente? polícia local confirmou que o avião caiu no alojamento para médicos no lugar, que é das estudantes da BJ Medical College. Havia cerca de 50 a 60 pessoas no local, nesse alojamento, e não há nenhum estado de saúde sobre o pessoal que estava nesse local. Lembrando que as informações que chegam, a gente tem esse vídeo, Panos, que está na tela, que é no momento exato que o avião cai, que a gente consegue ver que ele caiu numa área bem populosa. Nossa. E nisso atingiu esse alojamento para estudantes da medicina, o Panunzio. Que imagem pavorosa é essa? O avião devagarzinho perdendo sustentação. Repete para nós aí, Alex, por favor. Claro. Olha, isso é o pavor de todo piloto, perder potência logo depois da decolagem, né? Você vê que mal deu tempo de recolher, não deu tempo nem de recolher o trem de pouso, o avião perdeu sustentação e caiu sobre essa região. Vamos ver o que foi isso, porque é um avião novo da Boeing, né, o 787-8, e, enfim, é um acidente que com certeza vai gerar uma enorme repercussão. E havia 242 pessoas a bordo e, infelizmente, por essas imagens aí, a gente percebe que é muito difícil que tenha havido sobreviventes entre os 242 que estavam a bordo. Mas o Alex acabou de informar para a gente que ele caiu em cima de um alojamento de estudantes que tinha 50 a 60 pessoas em terra, né? Daqui a pouco a gente vai ver qual foi a repercussão disso, né, Alex? O Alex vai continuar informando a gente, tá? Isso mesmo, a gente continua apurando aqui, Panunzio. Muito bom, obrigado, Alex. Gente, olha, o Supremo Tribunal Federal ontem chegou a um placar de 6-1 a favor de responsabilizar as Big Techs por conteúdos de terceiros, né? Então, o julgamento já está, a questão já está resolvida, o julgamento não terminou ainda, mas faltam ainda 4 votos de ministros que deverão apresentar o que pensam sobre essa matéria. De qualquer forma, a decisão já está tomada. A questão é que os votos divergem muito entre si, embora eles convirjam no sentido de que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é inconstitucional e não atende às demandas, né, da sociedade brasileira nesse momento. Então está aqui a manchete para vocês: STF forma maioria para responsabilizar redes sociais por conteúdos de usuários. Vou ler um trechinho aqui e depois eu quero que você preste atenção ao que disse o ministro Flávio Dino ontem na abertura dessa sessão de julgamento, tá? A matéria no nosso site diz o seguinte: a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou nesta quarta-feira a favor das redes sociais pelo conteúdo publicado por seus usuários. Com o voto do ministro Gilmar Mendes, o placar do julgamento está em 6-1. 6 a favor de responsabilizar as Big Techs e 1 contra. Agora, eu não vou nem falar o nome, mas adivinha quem foi esse que votou contra, né? Contra a responsabilização das redes. No final do julgamento, os ministros devem aprovar um texto final que vai definir as regras para a aplicação dessa decisão, tá? Votam por responsabilizar os provedores os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e também o presidente Luiz Roberto Barroso. Agora eu vou falar quem foi que votou contra, né? Porque esse aqui, enfim, tem tido votos assim coerentes com a sua própria trajetória e ele mantém essa coerência aqui, o ministro André Mendonça, tá? Que divergiu de todos os colegas e não se sabe lá na hora que chegar a vez do Cássio Nunes se ele vai pela mesma vertente ou se vai buscar o caminho da maioria, né? Mas ontem, na abertura dessa sessão, o ministro Flávio Dino fez uma manifestação que é impecável e vale a pena você observar. Alex, está com o material aí no ponto? Eu queria mostrar para vocês aqui o que foi que disse o ministro Flávio Dino. Preste atenção no raciocínio dele sobre a responsabilidade desses gigantes que exploram as redes sociais. Eu considero que as redes sociais não aproximaram a humanidade daquilo que ela produziu de melhor. As redes sociais não aproximaram a humanidade da ciência, tampouco da filosofia, muito menos ainda da religião. As redes sociais, se dependessem de mim, receberiam um juízo extremamente negativo em relação ao que vem produzindo de etos nas sociedades humanas. É preciso ter muito cuidado com o tecnodeterminismo. É uma encruzilhada vital na trajetória
do ser humano na Terra. E há uma coisa curiosa. Eu, por vezes, vejo segmentos religiosos defendendo o tecnodeterminismo sem perceber que ele, em si, como valor, tem uma pretensão antinômica em relação à dimensão religiosa da vida, uma vez que o tecnodeterminismo quer ser Deus, onipotente e onisciente. E, portanto, não considero mesmo que nós pudéssemos, a essas alturas, sequer classificar isto de redes sociais. Se dependesse de mim, o resultado desse julgamento seria outro, bastante diferente. E seria muito mais rigoroso em relação a tudo quanto aqui dito, porque, de fato, considero que uma sociedade que não cultiva os valores da ciência, da filosofia e da religião é uma sociedade fracassada. É um anti-humanismo, é uma contra-utopia. É preciso ainda, assinalo, ter muito cuidado com aquilo que é íncito hoje a esses meios, que é uma espécie de minimização da mentira, como se fosse algo acessório, menor ou até anedótico. A mentira existe e ela pode ser profundamente nociva, como mostrarei com um trecho do meu voto. É falso que tudo é uma questão de opinião. Você imaginar que a justiça eleitoral não funciona tão bem quanto gostaríamos é absolutamente legítimo. Contudo, dizer que há uma sala escura no TSE, onde magistrados manipulam código-fonte, não é uma opinião, é uma mentira, e uma mentira tipificada. As pessoas não são obrigadas a acreditar em Deus, eu acredito, e eu tenho a minha corrente religiosa. Outros têm outra, e há agrupamentos agnósticos ou até ateus. Tudo isso é legítimo, tudo isso é uma opinião. O que não pode é, em qualquer meio, inclusive o virtual, aqueles que são agnósticos pretenderem exterminar quem pensa que Deus existe, ou o contrário. Então, a segunda observação que faço é que é impossível um tribunal que expressa os melhores valores que a humanidade foi capaz de produzir se encontrar diante da mentira institucionalizada e minimizá-la. Olha, vocês viram, né? É uma aula para a gente, principalmente uma aula de civilidade e cidadania. É muito diferente, disse o ministro, afirmar uma opinião. Eu não gosto das urnas eletrônicas, eu prefiro o voto manual. Isso é uma opinião, tudo bem. Agora, a outra coisa é inventar que ministros de determinado tribunal receberam 30 milhões, 50 milhões para, numa sala escura, manipular o resultado da eleição. Isso é mentira. Então, o mundo do bolsonarismo é um mundo que tenta confundir a fronteira entre versão e fato, mas, infelizmente, não consegue, né? E ontem o Bolsonaro divulgou os vídeos que ele pretendia usar lá no Supremo e foi impedido pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse que aquele momento não era o momento de anexar provas ao processo, que ele poderia fazer isso na próxima etapa, quando vai ser franqueado aos defensores dos réus pedir novas provas, fazer o que quiser, né? E ontem o Bolsonaro divulgou, são 12 vídeos, né? Desses 12, 3 importam. Um do Carlos Lupe e 2 do Flávio Dino, lá nas Calendas, como eu falei antes, quando ele perdeu a eleição para Rosiana Sarney. Aliás, foi uma eleição lamentável, perdeu por uma diferença muito pequena. E ele fez realmente críticas ao sistema de votação, mas nada que dissesse respeito à segurança e à saúde das urnas. O que ele dizia era o seguinte: precisa identificar melhor o eleitor, para que o mesário não vote por ele, porque é aí que acontecia, naquele momento da história, a possibilidade de fraude. Ou seja, o número do título estava expresso na ata de votação, na ata de urna lá. Então, o mesário
otário, desonesto, podia, usando aquele número, ir à urna eletrônica e votar por quem não compareceu à sessão, distorcendo o resultado. Era essa a crítica dele. Ele não condenava as urnas eletrônicas, pedia uma ampliação da segurança. E o Carlos Lupe, você vai ver daqui a pouco, vai mais ou menos na mesma direção, com um pouquinho mais de ênfase, até compreensível, porque, né, o PDT, com Brizola, 1980 e tantos, lá 1986, se eu não me engano, foi vítima de um processo monstruoso de fraude, né? Que vinculou imprensa com gente de, enfim, empresas de informática e tecnologia para fraudar as eleições e impedir que o Brizola fosse eleito. Então, no PDT sempre teve uma paranoia com voto, seja lá qual fosse o sistema. E é preciso lembrar que o caso Proconsult aconteceu quando ainda não havia urna eletrônica no Brasil, muitos anos antes de as urnas chegarem ao ambiente das eleições, né? Então, vou mostrar para vocês aqui a matéria no site HJUR. Tá aqui, olha, o Bolsonaro divulgou os vídeos e esses aqui são os vídeos que importam, olha. Esse do Lupe e os dois do Flávio Dino. Vou começar mostrando para vocês o que é que o Flávio Dino dizia na época sobre melhorar, aprimorar o sistema que do jeito que estava colocado permitia fraude, mas não porque o sistema das urnas fosse viciado ou coisa parecida. Preste muita atenção nessa primeira manifestação do Flávio Dino, logo depois de ter sido derrotado pela Rosiana Sarney lá em 2006, se a memória não me falha. Põe para nós, Alex, por favor. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonitorar. Esse é o segundo. Vamos botar o primeiro, depois a gente vai ver esse aí. Vai lá, pode colocar. O senhor ficou em segundo lugar na eleição aqui para governador do Maranhão, por uma diferença mínima. Eu te pergunto, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades de fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa, já foram anunciadas. E nós estamos nesse momento numa atitude de aguardar a ação dessas instituições, porque são fatos documentados, públicos e notórios, que abrangeram todo o período da propaganda eleitoral, com a distribuição de vantagens indevidas, a chamada compra de votos, meios ilícitos de propaganda, tudo isso podendo influenciar o resultado da eleição. O senhor não teve o apoio do presidente Lula e da candidata Dilma formalmente na sua disputa contra o PMDB, da outra candidata, e o senhor é de um partido da base. Há alguma mágoa? Mágoa pessoal não, mas há uma estranheza política, porque havia um entendimento dentro dessa aliança, dentro do comando da Aliança Nacional, de que o chamado duplo palanque seria respeitado. Ou seja, que quando houvesse 2 ou mais candidatos da base, haveria o acompanhamento da ação desses candidatos e o apoio a todos esses candidatos, na medida que há uma aliança nacional. E isso não foi observado no caso do Maranhão. Então, nós temos, tanto do plano local quanto do plano nacional, um sentimento de que, em relação ao PCdoB, não houve o cumprimento desse acordo político celebrado nacionalmente. O senhor conversou com o Lula, com o presidente Lula ou com a candidata Dilma? Não, pessoalmente não, nem antes nem depois da eleição. E eles não te procuraram? Bem antes da eleição, sim, quando ainda se discutia se haveria ou não a candidatura, mas após o processo eleitoral, não. E eles não te procuraram? Não. Bom, vocês viram aí que o Flávio Dino não fala nada sobre segurança do sistema da urna, nada. É sobre o processo de identificação do eleitor. Portanto, fica claro que o Bolsonaro estava tentando descontextualizar uma manifestação muito antiga, que não se aplica mais, porque o sistema, inclusive, mudou depois disso, né? Para quê? Para criar um constrangimento para os ministros do próprio tribunal. Era isso, era fake news em cima de fake news, já que ele não tem o que falar. Vamos ver, para que não fique dúvida, a segunda manifestação do ministro Flávio Dino, ao tempo em que era candidato. Aliás, eu quero até fazer um comentário aqui, hein? O Flávio Dino perdeu essa eleição por culpa da falta de articulação do campo progressista. Naquela eleição, o candidato do PCdoB, que era ele, foi deixado de lado e Lula apoiou a adversária, né? A Rosiana Sarney. Foi uma lástima, todo mundo lamentou na época e acabou com isso aí. Mas reitero aqui, ele aborrecido, chateado, pensando que podia ter havido fraude, porque o Maranhão era um feudo da dinastia Sarney, falou que precisava mudar o sistema de identificação do eleitor. E nada contra urnas eletrônicas. Vamos ver a segunda manifestação dele. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT,
de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica? Como é que se evita o eleitor votando por outro? Que foi esse debate no Supremo, da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo ao exigir, pelo menos, o documento de identidade com foto. Com foto, por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então esse é um tema da maior gravidade. E nós estávamos certos na elaboração da lei. Pois é, vocês viram aí, nada contra o sistema eletrônico, ele queria aprimorar pedindo a identificação do eleitor com a carteira de identidade. Então fica mais uma vez explícita a má-fé, né, e o uso intensivo da tal pós-verdade ou fake news, como queira, para que Bolsonaro se defenda dentro do Supremo Tribunal, levando uma mentira para fundamentar outra. É um absurdo completo. Só para que a informação não fique incompleta, vamos colocar também o que disse o Carlos Lupe para que você possa formar direitinho a sua opinião, lembrando que esses são vídeos que o Bolsonaro pretendia usar em sua defesa. E olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Ao proibir isso, o Xandão foi até generoso com ele. Sabe por quê? Porque ele ia se complicar mais ainda com essas aleivosias aqui. Mas vamos lá ouvir o Carlos Lupe agora. O Alex, põe para nós, por favor. O surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Hoje algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse na época que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro: sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. O Lupe está ficando especialista em palpites na hora errada, não é não? Como palpita, meu Deus do céu. Mas vamos lá, só para lembrar aqui, a que ele estava se referindo aí? Ele queria a possibilidade de imprimir os votos para eventualmente recontar. É uma referência ao que aconteceu lá em 1982, o chamado escândalo Proconsult, quando uma empresa, essa Proconsult, foi contratada pelo TSE para pela primeira vez automatizar a fase da totalização dos votos. Era só isso que acontecia, né? E aí houve uma fraude para tentar impedir o Brizola de chegar de novo ao governo do estado do Rio de Janeiro, e isso impregnou para sempre, né, a memória do PDT. E aí esses líderes políticos vêm repetindo aí ao longo da história que é preciso mecanismos de aferição muito, muito, muito severos para evitar algo que de fato não acontece, que é fraude eleitoral. E aqui eu estou falando isso com a certeza. Eu, como repórter em Brasília, tive a oportunidade de cobrir a instalação das primeiras urnas e acompanhar o aprimoramento do processo, né? Enfim, não há nada nessas falas que suscite qualquer tipo de fraude em eleição, tá? Um disse que precisava ter um mecanismo para
se possível, quando houver controvérsia, recontar. Essas controvérsias nunca aconteceram. Nunca, jamais na história do Brasil houve a identificação de qualquer processo de fraude na votação das urnas eleitorais. O que há é muita bobagem, muitas aleivosias, uma mentirada danada, em benefício sempre daqueles que querem conspurcar a democracia usando a falácia de que o sistema é fraudável, tá bom? Bom, nós estamos já no finalzinho do programa, ainda tenho aqui, olha, muita coisa para dizer para vocês. Quero começar mostrando uma fala completamente xenófoba e inaceitável do Trump ontem. Depois nós vamos dar uma passada rápida aqui pelo noticiário internacional, porque tem um monte de coisa acontecendo. Alex, preste atenção como é que surge o inimigo público, o inimigo do Estado. É exatamente o que Trump está fazendo, repetindo a estratégia do Hitler na Alemanha nazista. Hitler elegeu os judeus como alvo. O Trump elegeu claramente o imigrante como o grande inimigo da prosperidade americana. Põe para nós, Alex, por favor, esse sujeito, Donald Trump. And before going further, I want to say a few words about the situation in Los Angeles, California. Have you heard of the place? Where I've deployed thousands of National Guard troops and hundreds of Marines to protect federal law enforcement from the attacks of a vicious and violent mob. And some of the radical left, they say, oh, that's not nice. Well, if we didn't do it, there wouldn't be a Los Angeles. It'd be burning today, just like their houses were burning a number of months ago. Generations of Army heroes did not shed their blood on distant shores only to watch our country be destroyed by invasion and third world lawlessness here at home, like is happening in California. As Commander-in-Chief, I will not let that happen. It's never going to happen. What you're witnessing in California is a full-blown assault on peace, on public order, and on national sovereignty carried out by rioters bearing foreign flags with the aim of continuing a foreign invasion of our country. We're not going to let that happen. Pois é, um fascista descarado, não é não? Me dói ouvir quando uma pessoa se refere dessa forma a seres humanos iguaizinhos a ele, que talvez tenham nascido num outro lugar, aliás, onde os pais desse sujeito nasceram, no exterior. Ele é completamente, enfim, se não fosse a doutrina do ius solis, né, que dá aos cidadãos americanos o direito à naturalidade e cidadania porque nasceram lá, o Trump seria, na Europa, por exemplo, seria considerado um estrangeiro, ainda que nascesse lá, né? Por causa da ascendência paterna e materna de estrangeiros, né? E os jornais americanos começam a desconfiar que o plano dele passa pela instauração de um regime militar. Olha só a manchete de hoje do Washington Post. Casa Branca de Trump abre as portas para uma implantação militar histórica em solo americano. Não vou entrar em detalhes, porque nós não temos mais tempo e eu ainda preciso dizer para vocês da situação, duas coisas. Primeiro, há uma grande preocupação hoje nos jornais americanos com a iminência de um ataque promovido por Israel ao Irã, né? Israel estaria se preparando e estaria na iminência de jogar ainda mais gasolina na fogueira, na pira em que já arde a paz lá no Oriente Médio, né? E o que mais que eu tenho para informar para vocês aqui, última notícia do dia, a Cristina Kirchner está aguardando na Argentina ainda a definição sobre o local em que vai cumprir a pena. E a opinião pública lá muito dividida, né? Vou mostrar para vocês aqui rapidamente as capas do jornal Clarim, que é um jornal que sempre se opôs a Cristina Kirchner, né? A manchete é: Cristina e o resto dos condenados deverão devolver 500 milhões de dólares por uma fenomenal manobra de fraude, lá no caso das rodovias, né, que valeram a ela sentença de prisão. O juiz do caso foi instado por uma das partes lá pelo Ministério Público a antecipar o cumprimento da prisão, mas manteve o prazo de 5 dias e agora a Cristina Kirchner está tentando uma definição por um pedido de prisão domiciliar. 2 motivos. Primeiro, porque ela foi chefe de Estado. E segundo, e mais importante, porque a lei argentina tem o atenuante da senilidade lá muito claro. E qualquer pessoa que tenha 70 ou mais anos de idade pode cumprir a prisão em casa. Portanto, esse pleito chegou ao judiciário lá, tá bom? Finalzinho de programa, gente, vamos dar a mensagem do dia aqui. Olha, temos aqui, olha, semente do caos, bem plantada aqui no nosso território, como a gente viu ao longo do programa de hoje todo.
né? Vai ser uma aula magna que vai acontecer no domingo às 20 horas. O professor João César de Castro Rocha vai estar com o Eduardo Moreira falando sobre o caos disseminado pela extrema-direita brasileira. Como é que ele surgiu, como é que ele se implantou, como é que se consolidou e como é que a gente sobrevive em meio a esse ambiente de distopia, né, e de realidade líquida que nos cerca hoje, transformando mentiras clássicas, né, em argumentos sólidos, como a gente viu no caso do Haddad ontem, né, para instrução, digamos assim, para o impulsionamento dessas guerras políticas, tá bom? Então você não pode perder. A Semente do Caos vai ser domingo às 8 horas da noite, convites aqui no despertaicl.com.br. Não deixe de ver, é um ótimo programa para domingo, que é um dia vazio e é muito melhor do que ficar assistindo o Fantástico lá na Globo, né? Beleza, gente, acabamos por hoje. São agora 8 horas da manhã. Eu encontro com vocês aqui amanhã às 7 horas para a gente encerrar a semana. Obrigado para você, obrigado pela audiência e até amanhã. Olá, eu acabei de gravar uma aula aqui no ICL projetando um cenário. Se eu estiver certo, o plano da extrema-direita para o Brasil é que a ditadura principie em 2026, ainda que eles percam as eleições presidenciais. Eu convido vocês a assistirem essa conversa no dia 15 de junho, um domingo, às 20 horas.